Minha empresa está pronta para implantar um sistema de gestão empresarial, ou IRP? A minha empresa cumpre com todos os requisitos para eu implantar o sistema? Quanto é que custa? Qual o sistema ideal para o meu negócio? Todas essas respostas a gente vai te passar hoje no podcast da UGestor 360. Seja muito bem-vindo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum episódio desse nosso canal. Hoje nosso foco vai ser em sistemas. Vamos falar de uma das ferramentas mais poderosas de gestão do mercado e para isso a gente convidou o Dr. Alessio, especialista em implantação, já implantou em diversas empresas dos diferentes nichos e hoje ele vai passar um pouquinho da experiência dele sobre os processos e os maiores erros, às vezes, que as pessoas cometem na hora de implantar, que acabam não terminando o processo, infelizmente. Beleza? Seja muito bem-vindo, Alessio, por mais um episódio em que a gente vai, destrinchar sobre o sistema de gestão empresarial. Muito bom dia. Obrigado, Bolívia. Muito bom dia a todos. Estamos aqui, para trocar, como sempre, trocar experiências, nada melhor do que trocar experiências com o mercado, com os nossos parceiros, clientes, e é isso aí. Bom demais, Alessio. Alessio, o que uma empresa precisa ter, Não, primeiro, o que é um sistema de gestão empresarial, o ERP? O que é isso? Bom, para quem não conhece a história, Bolívia, ERP nada mais é do que uma sigla, Enterprise Resource Planning, que é nada mais do que planejamento do recurso da empresa, ERP em inglês, Enterprise Resource Planning. Então, a ideia é você planejar, controlar e organizar todos os recursos da empresa. Essa é a ideia que o termo ERP, então que alguns falam ERP, outros falam ERP, mas na verdade nada mais é do que sistema de gestão empresarial. Com o advento aí da internet, que as coisas vêm mudando muito, a gente que vive, eu estou há 30 anos aí atuando no mercado, sendo usuários da ERP, então você vê essa mudança. Então, o que é importante? Onde nasceu isso? Com a questão da informática, lá por volta dos anos 80, ali, 70, já no início de 80, uma empresa alemã começou a fazer um sisteminha para controlar o estoque de pneus, lá na Alemanha. E aí foi onde nasceu o SAP, SAP, uns falam SAP, outros falam SAP, que é o maior software de gestão do mundo, Está aí entre as 10 empresas até mais ricas do mundo, está entre as empresas mais ricas do mundo, inclusive, mais valiosas, perdão, do mundo. E eles começaram a construir esse software para controlar estoque. Daí começou a controlar estoque e aí falou, peraí, mas eu controlo estoque, mas o estoque tem a produção. E juntou o estoque com a produção. Pô, mas se eu controlo a produção, eu preciso controlar a mão de obra da produção. Aí daí a pouco veio o financeiro para pagar a produção. E aí veio, vamos fazer o faturamento também? Vamos fazer ali a parte de serviço? Vamos fazer um sistema... Então eles foram desenvolvendo e abrindo o desenvolvimento do sistema. E aí chegou no conceito que é o único sistema que você controla o estoque, o compras, a produção, o vendas, a emissão da nota. E aí, cada vez mais, o processo vem se tornando complexo. E nós temos hoje o SAP, que é o software mais poderoso do mundo, e temos aí no Brasil também, todos conhecem, a TOTOS, a Sank, outros bons software que estão no mercado hoje oferecendo soluções para o mercado. Então, vem daí essa visão, E com o RP... eu consigo melhor planejar o recurso da empresa. Por isso o nome é RP em inglês, nessa tradução. Bacana, bacana. E quais são os benefícios que isso trouxe para os negócios? Bom, eu acho que a melhor visão de você entender sobre benefício para o negócio é você trazer para a sua vida prática, Hoje, por exemplo, você automatizou a forma de você pedir um táxi. É mais fácil ou é mais difícil? Então, antigamente, eu queria um táxi, eu tinha que pegar um telefone, ligar numa central, aquela mulher, aquela vozinha chata, atendia você, E você pedia um táxi. Hoje você pede um Uber. Você, vai fazer uma compra, nós temos aí, aquele projeto maravilhoso que você tá de parabéns, tá tocando aí, que é o Mercadinho Zé. Eu posso fazer compra no celular. Então, o que o RP trouxe é nada mais do que a automatização dos processos. Então, do jeito que eu automatizei pedir um táxi, eu peço Uber. Do jeito que eu automatizei ir no mercado, fazer uma compra, eu posso comprar no Mercadinho Zé pelo WhatsApp. Eu faço iFood. Hoje, quem não é usuário do iFood hoje?
Então, não é diferente. Então, antigamente eu emitia uma nota fiscal, eu pegava uma caneta, tinha aquelas 4 vias, botava aquele carbono, uma embaixo da outra, e eu começava a preencher, né? Bolívia, papapá, aí botava seu endereço, botava os dados, imagina, um pedido grande, eu ficava 25 minutos preenchendo os dados, né? Ontem eu fiz uma compra grande ali para mobiliar um apartamento, e aí, imagina aquele pedido ali na mão. O cara fica com a mão suja, o dedo doendo de escrever. Então o cara já chega hoje, o cara tá aqui. Você quer um sofá? Você quer um rack? Você quer uma cômoda? Ele vai colocando. Quando ele conclui, ele aperta o botão, ali naquele botão, gerou o financeiro, 3, 4 vezes para pagar no cartão, gerou o faturamento, baixou o estoque dele, ou gerou um pedido para baixar no estoque lá na logística, porque também tem um módulo de logística que está integrado, calculou o custo médio do produto, apurou a DRE do cara, porque já vai para a DRE, já apura o lucro. Olha, eu vendi uma venda de 40 mil de móveis, custou 25 mil os móveis, deixou 15 mil de margem bruta. Olha o tanto de ações, gerou ali o cartão de crédito a receber. Então, o que o RP faz na vida da empresa, do empresário, das pessoas, nada mais é do que o iFood fez na nossa vida. Então, ele automatiza o processo. E aí, Bolívia, eu vou entrar com uma das coisas que eu gosto de falar. Não confundam automatização de processo com organização de processo. Ok? Processo organizado, ele pode ser organizado no papel. Eu tenho experiências de pessoas, eu sou do interior, tá? Eu vou lá, eu tenho um professor, é o meu tio, né? Lá na Bahia. E ele é extremamente organizado. Ele controla a cachaça dele, ele controla o financeiro dele, ele controla todo o estoque do mercado dele, toda a rede de negócios que ele tem, ele controla tudo. Pasmem, ele não é muito estudo, não tem muito estudo e faz tudo quase na cabeça. Então ele é extremamente organizado, ele não é automatizado. Então não confundam, nem sempre estar automatizado quer dizer organizado. E nem sempre não ser automatizado está desorganizado. Agora, o melhor cenário é o quê? Organizado, automatizado. Eu falo para ele, meu tio lá, se ele tivesse um software, se ele usasse um SAP ou um sistema do nosso aí, o gestor, por exemplo, ele poderia gerir 10 fazendas de cachaça, 10 empresas de distribuição de cachaça, poderia gerir 100 mercados, que ele tem mercado. Só que hoje ele consegue gerir só um de cada porque ele não é automatizado, mas ele é extremamente organizado. Então, inclusive, para mim, eu vou lá, converso com ele, eu aprendo com ele, é uma referência para mim aprender como que ele controla tanto e eu trago para o meu mundo de consultoria. Porque o consultor é assim, né? Ele aprende também e muito, né, com as pessoas na prática. E são pessoas que têm muita sabedoria, né? E que, às vezes, que nem você falou, você traz um comentário, uma coisa que ele fala, uma vivência dele para os negócios, né? E você vê que, às vezes, muitas vezes está linkado, né? Ale, você tava falando ali um pouco da SAP, né? SAP que fala? SAP ou SAP? SAP, enfim. Quanto é que custa contratar uma empresa de RP? Qual é a faixa de preço, mais ou menos? Existe isso ou não? Bom, essa pergunta sua é a pergunta do mercado, né? Até parece que você lê o mercado para perguntar. Na verdade, Bolívia, o que a gente sabe é o seguinte. Hoje, o maior custo de um RP não é nem na manutenção. O maior custo dele, às vezes, é na implantação. Certo? Então, o que você tem que olhar? Primeira coisa, o SAP, por exemplo, não se discute a qualidade, é um software mundial, né? É igual se discute a Mercedes, não se discute a marca, Land Rover, enfim, não se discute essas marcas. Entretanto, ele tem um custo mais alto, né? Você vai pegar uma SUV de uma Mercedes e dá para comprar 10 ou 5 de uma Hyundai, né? E aí oferece a mesma coisa, praticamente, só que você tem uma marca mais conceituada. O SAP tem disso, né? O que é importante você olhar? Primeiro que o SAP ele tem 2 linhas, né? Ele tem a gente chama do SAPão, né? Que é o SAP R, né? Que é a fonte, o software mais completo, que é o maior, e tem o Business One, né? Que é uma linha do SAP mais simples, mais barata para médias empresas, né? Primeiro ponto. Mas mesmo você comparando o Business One com o TOTS, por exemplo, com o Sankhya e com outros menores, o SAP ainda está um pouco acima, né?
Mas o que é importante você saber? Se você é um médio empresário para a gente aqui nesse caso, nós estamos falando do faturamento em média de 10 a 20 milhões mês. Se você está ali na casa de 10 a 20 milhões mês e está com a projeção de crescer para 100 milhões, 200 milhões, eu já oriento você a ir para o SAP. Entendeu? Por quê? Porque você está na médio já projetando ser um grande. Então é melhor você já pôr uma ferramenta para não precisar daqui 2, 3 anos, de acordo com o seu plano de crescimento, você tem que trocar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do nicho do mercado. Por que eu falo nicho? Nicho do mercado, não, do negócio, né? O nicho do negócio. Se você, por exemplo, é uma escola, SAP não é referência para a escola. Para a área acadêmica, SAP não é referência. Entendeu? Você tem, por exemplo, o TOTS já é mais referência. Então, uma escola, dificilmente você vai encontrar uma escola e uma rede faturando mais do que 300, 400 milhões por mês. Hoje, as grandes escolas, né, por exemplo, a parte pública, 80% hoje dessa área pública mesmo, aí de mão de obra, de serviços, a TOTS domina, né, no mercado. Então, é um software que é muito adequado. Então, o que você tem que olhar a pergunta que você fez, é caro ou barato? Depende do seu tamanho e depende da sua projeção de crescimento. Se você é um empresário que está faturando 1 milhão por mês e projeta em 5 anos chegar em 5 milhões, aí você tem softwares mais baratos no mercado para te atender, que é onde a gente quer entrar um pouco. A grande questão hoje é que tem muito software no mercado que se oferecem como se fosse um SAP, como se fosse uma TOTS, mas não são. E esse problema hoje tem prejudicado o mercado. Então, por exemplo, nós da Gestor nos apresentamos para o mercado como um software com as mesmas funções e estruturas de um TOTS, de um SAP, entretanto, num custo bem mais em conta que cabe no bolso do empresário que fatura 1 milhão, que fatura 500 mil, que fatura 1,5 milhão por mês, podendo ir até 20 milhões. Se você projeta passar de 20 milhões por mês, dependendo do negócio, aí a gente já te indica você ir para um TOTS, para um SAP da vida. Bacana, Alessio. E assim, quanto tem uma média assim de tempo de quanto demora para ser implantado? Porque eu sei que, né, você vai ter que reunir todos os recursos da empresa em um único lugar, você vai ter que pegar estoque, estoque, vendas, fluxo de caixa, os números do contador, enfim, tudo isso num único lugar. Para eu conseguir colocar tudo isso da empresa num RP, quanto tempo vou demorar? Bom, essa outra pergunta sua é outra pergunta bem dolorosa para o mercado. O que a gente tem visto é o seguinte, se você for buscar a média no mercado, a média é ruim. Né? E aí depois nós podemos discutir aqui quais são os fatores que fazem essa média ser muito ruim. Quando eu falo ruim, é longa, né? Nós temos casos aí de várias empresas que ficam 2, 3 anos e não conseguem nem concluir. Aí abandona, vai brigar na justiça, que é o que mais tem, né? Processos judiciais aí, e vamos falar dos problemas e na maioria ela ganha, porque geralmente a empresa não consegue adaptar a ferramenta e aí a ferramenta tá lá, né? Eu te dou um carro, você não consegue usar o carro, depois você põe culpa no carro, não é bem assim. Você tem que entender que agora acontece às vezes da empresa que está implantando ser ruim, né? Da equipe não querer, tem um gestor que não quer implantar e trava também. Mas com relação a tempo, por exemplo, você tem uma equipe que já quer trocar, porque às vezes tem empresa que a equipe quer mudar, quer sair do Excel, quer sair do papel, entende? Isso facilita. Segundo ponto, a empresa que você contratou para implantar, ela tem uma metodologia, ela é experiente, ela domina esse processo. Eu implanto RP, Bolívia, há 20 anos. Então, por exemplo, nós construímos aqui, aí daí um dos nossos diferenciais da Gestor, que nós vendemos o RP e o Gestor já com a consultoria junta, casada. Isso ajuda muito. É igual você ter uma Apple. Você já usa o software e a aplicação, o aplicativo é o mesmo. Você usa o aparelho, o equipamento Apple com o iOS que é da Apple. Isso ajuda, ninguém vê um Apple travar. Por quê? Porque já são feitos um para o outro. É a mesma coisa. Então, nós desenvolvemos um plano de implantação. Nesse plano de implantação é discutido todo o processo, cronograma, gestão, pessoas, equipe, etapas. E isso é todo dia postado num grupo de WhatsApp, o status do processo, para evitar exatamente esses gargalos, riscos, travas que venham a trazer, por exemplo, a questão da demora na implantação. Então, quando você decide fazer uma reforma numa casa,
Implantar um RP, gente, a melhor coisa que eu gosto de fazer é pensa numa reforma de uma casa. Se você começa, eu não quero bagunçar a minha piscina, aí você começa devagarzinho no quarto. Aí todo dia você tem que limpar a casa porque você não quer a casa suja. Aí você põe o plástico, igual eu moro em hotel, né? Eu vi lá eles reformando um quarto lá. Todo dia tinha que botar 25 metros de lona. Os caras ficavam até 10h30 da manhã colocando lona para não sujar o carpete. Para depois trabalhar até meio-dia. Depois tirava 2 horas de almoço. Trabalhava de tarde. Quando era 4 horas, parava para tirar a lona. Então, se você fica... Essa reforma durou 90 dias. Se você chega de uma vez e já desmonta tudo, muda para um outro lugar, que é o ideal, né? Pega, aluga uma outra casa, igual eu fiz a última vez que eu reformei um apartamento, eu mudei para um apartamento próximo, reformei uma casa, eu mudei para um apartamento próximo, a minha esposa geria toda a obra, toda hora ela estava lá na obra, e eu ia trabalhar normal. 40 dias nós reformamos uma casa de 500 metros. E foi uma reforma de responsa. Por quê? Porque, primeiro, você decidiu não ficar ali preso. Vai tirar minha cerâmica. Nossa, vai trocar essa geladeira? Não acredito. Meu Deus, eu vou mexer no meu teto. Esse teto aqui foi quando eu casei. Então, quando você desapega do passado, e o pedreiro já chega, quebra o que tem que quebrar, tira o que tem que tirar, tira os esgotos, a sujeira, tira tudo. E implanta um projeto novo que você já aprovou. Então imagina, pensa comigo aqui, você senta com um arquiteto, projeta uma reforma bem projetada, as mudanças, quebrar uma parede, de repente a criança cresceu, você quer mudar, porque a gente é assim, né? A gente constrói uma casa, eu construí uma casa quando eu tinha acabado de casar. Aí depois eu tive 2 filhos. Aí depois os filhos vai crescendo, vai mudando, não é mais criança, porque até o período de criança, até 10 anos é casa de criança. De 10 anos para frente já prepara a casa para adolescente, tem que preparar que vai vir os amigos do pessoal da igreja, que vai vir visitar, fazer eventos. Então a casa sua tem que ir, ou você muda de casa ou você muda a casa. Imagina uma reforma dessa, Então RP não é diferente. Se a pessoa chega e abraça o projeto, abraça o sistema, abraça a nova metodologia, se o cara vai lá e faz um curso de BI e aprende... Imagina, eu tô te tirando do papel, tô te dando um BI. Né? Para quem não sabe, Business Intelligence, você chega no celular aqui e tem relatório de tudo. Qual horário, Bolívia, por exemplo, lá no seu projeto lá, qual horário que mais as pessoas fazem pedido? Qual horário que as pessoas mais... O que eles mais pedem? Então você está saindo de um papel para um BI que você tem. Porque na hora que o vendedor está recebendo os pedidos, você já está alimentando um sistema inteligente, dinâmico, né? Porque BI é o quê? É um relatório inteligente e dinâmico. O papel, o Excel, ele é estático e não é inteligente. Concorda comigo? Sim, sim. Então eu tô tirando você de uma carroça e te dando uma Ferrari, mas o cara fica preso, abraçado no problema, igual a pessoa que não quer tirar aquele quadro velho da parede. E a casa vai ficar com... Minha carroça é bonitinha. Abraça o jumento com a carroça, né? E não quer largar, não quer andar de carro. São perfis. Só que se você fosse uma ilha isolada, qual é o problema de você? Porque o gosto tem que ser respeitado. O ser humano, não no trabalho, no sentido de que se você tem 10 colaboradores e os 9, os 8 quer trocar, ou a empresa decidiu que vai trocar, não pode ficar 1 ou 2 contra, que é o maior problema, Bolívia. Um dos maiores problemas. A empresa decide trocar de carro, a empresa decide trocar o equipamento, mas 2 pessoas de 10, de 20 falam, não, eu não troco. Aí ele fica ali sabotando o processo. O que mais tem em processo de implantação de RP, e eu vivo isso na pele, é sabotagem. Ele não chega e fala, não quero. Ele fica ali, sabotando por baixo. Deleta um produto, arruma um problema, arruma um erro e fica ali criando problemas. E era exatamente isso que eu ia te perguntar aqui agora, Alessio, que, por exemplo, a gente viu que a cada 3 empresas que vão implantar o RP, uma não consegue. Então, pode ser que quem está assistindo ali seja a pessoa que não vai conseguir implantar. Quais seriam ou não conseguiu, né? Ou não conseguiu, né? Exatamente. Quais são os campeões, top 10 problemas que fazem com que o empresário não consiga implantar o RP no seu negócio? O que você colocaria ali como... Podemos sim enumerar, muito bom, viu? Muito boa a sua pergunta.
Bolívar, eu numeraria como número 1, na minha opinião, nesses 20 anos aí, eu sou louco, né? Eu vivo RP na pele, nós temos um RP de 10 anos e eu estou nesse ramo aí já, né, há 30 anos. Número 1, eu colocaria que é exatamente a ser contra o processo de mudança cultural. Ok? E quando eu falo ser contra, eu não estou dizendo a intenção. Você tem pessoas que não querem mudar a cultura do processo por intenção e tem outros que não querem mudar porque ele não tem capacidade mental de entender o novo momento. E é engraçado, eu quero te dar um dado aqui. Então, por exemplo, em 2000, eu conheci RP. Primeira vez que eu olhei e falei, meu Deus do céu. Por que o RP me chamou atenção em 2000? Porque trabalhei 10 anos no escritório de contabilidade e lá, né, eu comecei como motoboy, eu tinha a nota fiscal, eu tinha o recibo, eu tinha o contra-cheque, eu tinha o balancete. Naquela época a gente pegava uma caminhonete e enchia de livro impresso. E, pasme, eu já tive vezes, Bolívia, de pegar uma caminhonete e encher ela de livro para ir lá na junta registrar um livro. Hoje você faz o SPED automático, digital, não tem mais papel. Para você ver o tanto do impacto, né, com o advento aí do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, isso se chama contabilidade digital, né, que é o SPED digital. E aí, quando eu cheguei na empresa, foi até a nossa famosa empresa em Brasília, que é a Gravia, eu entrei lá como controller no ano 2000, lá eles usavam um RP que hoje é da TOTUS. A TOTUS, inclusive, descontinuou ele. E aí, eu falei, peraí, mas não tem cada área fazendo o seu papel? No sentido, o papel que eu falo, escrevendo no papel mesmo. Não, aqui tudo é integrado. Então, só que é o seguinte, essa mudança cultural das pessoas aceitarem isso dificultou o processo lá. Porque tinha gente que não queria mudar o processo. Não aceitava. Nós temos até um caso engraçado, que eu vou contar aqui rapidinho. Quando nós implantamos naquela época, Bolívia, o pagamento digital pelo banco, ou seja, o dinheiro já cai direto na folha, imagina, você tinha que fazer tinha aquela fila, né? 200 funcionários na fila recebendo um envelopezinho cinza, que é o famoso papel lá da empresa, na Gravia, era um envelopezinho cinza, que vinha o nome da Gravia, que estava seu contra-cheque dentro e seu dinheiro. Então imagina o cara há 30 anos trabalhando, 20 anos trabalhando na empresa, um senhor de 50 anos, 45, 50, 55 anos, recebia aquele envelopezinho. Daí, de repente, mudou e falou assim, olha, você agora tá recebendo aqui seu contra-cheque, só que seu dinheiro já tá no banco. Falei, peraí, pô. Você tá ficando louco, né? Como assim? Cadê meu dinheiro? Ele queria ver o dinheiro dele, porque ele é acostumado a pegar, né? Na Bahia, lá no interior, mano. Ela passa até aqui na língua aqui e contava o dinheiro. E aí foi engraçado porque a gente registrou e chegou a ver que alguns funcionários mais antigos, eles iam no banco, sacavam o dinheiro do salário, contavam e depositavam de volta. Nossa. Tipo assim, para ter o gostinho de receber o salário. Então, para você ver que é o tanto que o mundo digital vem mudando e algumas pessoas não estão preparadas para isso. Então, o primeiro item é a empresa. Quando eu falo empresa, eu falo o dono, os gestores, a equipe. Está preparada para a mudança cultural? Não. E aí, Bolívia, o maior problema é não estar preparado porque não tem intenção ou porque não tem conhecimento técnico, não tem capacidade técnica. Só que as pessoas, elas sabotam. Elas não falam assim, ó, eu não sou a favor, chefe, de implantar aqui o SAP, ou o gestor, ou a TOTS, porque eu não tenho conhecimento técnico para poder implantar. O ser humano não fala isso. Você não vai encontrar isso. O ser humano, ele é falso. Infelizmente, o ser humano, ele não é verdadeiro. E quem é verdadeiro sofre hoje no mundo. Ele não fala assim, olha, como eu não tenho experiência com RP, eu não tenho um conhecimento conceitual dos processos, como eu não tenho essa habilidade de lidar com o mundo digital, com tantas mudanças, chefe, eu queria te dizer que eu não me sinto preparado para a minha função. Eu vou para outro emprego, ou então o senhor... Ele não fala isso. Não, seria muito mais fácil, né? Ele não fala isso. Seria o céu, né? Ele fala assim, ó, o sistema não presta, esse relatório não funciona, não é isso que eu quero, isso não vai servir para a empresa. Esse é o problema. Então, o número 1 campeão é a questão da adaptação da cultura. E, pasme, 20% porque alguns não querem, hoje não querem, 20% não quer mudar, e no 80% porque ele não consegue interagir com esse novo mundo
E aí ele sabota. Por isso que a saída... Alex, mas é bom falar de problema e de solução, né? Qual é a solução? Tem que ter cabeças acima, que tem uma visão mais ampla, para desenhar o processo de forma que essas pessoas que têm essa incapacidade de interagir possa receber o processo de forma mais prática. Se você não fizer, é igual você pegar um carro automático, né? A pessoa consegue apertar só o acelerador e o carro entende que ele quer passar marcha. Então alguém tem que passar a marcha para ele, entende? Facilitar, né? Facilitar, exatamente. Se você deixar na mão dele para ele descobrir que tem que passar marcha, ele sabota o processo. E aí, mais uma informação para fechar esse tópico com você, que é importantíssimo. Não, fechar não, nós estamos no primeiro item, né? Que se você quiser, eu posso falar de outros. Eu quero. Pasme, nós estamos em 2023. Ou, perdão, 24, né? 24 anos após Bolívia. Eu tenho meu primeiro contato com o RP. Porque naquela época, Bolívia, em 2000, os processos antigos, aqueles processos quadrados, papel. Então você chegava aqui no Goiás, Minas Gerais, essas empresas mais fazendas, empresas mais antigas, era natural você ter coisas antigas, boletos na mão, caixa de arquivo. Naquela época não tinha nuvem, não existia nuvem. Não tinha um celular que você tem hoje eu tenho 100% da minha vida em nuvem aqui. Isso é um fenômeno, né, para nós do processo. Agenda, tudo digital, não existia aquilo. Então você naquela época chegar numa empresa, Bolívia, para implantar um RP e falar sobre o tema mudança de cultura, mudança de entendimento, era muito natural e tinha que ser colocado com muito cuidado. Porque 70% da equipe era antiga. Isso há 24 anos atrás. Quer dizer, 90% dessa galera já aposentou. 90% dessa galera já não está mais no mercado. Só que pasme com a informação que eu vou te dar aqui agora. Hoje, 90% das empresas que eu estou implantando, a equipe está tudo no mesmo patamar. Você acredita nisso? Porque as pessoas confundem ser digital com usar um celular. Gente, se você é usuário de um celular de hoje, você não é digital. Digital, Bolívia, é quem tem a agenda dele 100% no celular. Digital é quem tem todos os arquivos, processos no celular. Se você me pedir um arquivo aqui agora, tá no meu celular para eu mandar para você? Tá na minha nuvem? Tá. Digital é quem aprova os pedidos de compra, aprova o faturamento. Na minha empresa, tudo é feito pelo... Abre um chamado, nossa empresa temos o GCU, né? Que é gestão de chamados da UGestor, por isso chama GCU. Então, se você pede lá no nosso escritório uma perícia, a nossa equipe já vai lá e abre um chamado para você. Se você abre um chamado do sistema na UGestor, já usa a plataforma GCU para controlar o seu chamado. Então, se os meus atendimentos não são digitais no software, se a minha agenda não é digital, se os meus arquivos não são digitais, se as minhas aprovações não são digitais, por exemplo, eu mando WhatsApp para os meus fornecedores. No nosso software gestor, a gente manda o WhatsApp para o fornecedor. Você quer fazer uma cotação. Então, se você não usa tudo sistemicamente, você não é digital. Mas as pessoas são digitais aonde? No Instagram, no Facebook, no X, né, que é o antigo, que é o do Elon Musk, aí quem gosta de acompanhar. Eles são digitais para tirar foto, são digitais nesse TikTok, né? Então a pessoa fica o dia todinho. Aquela dancinha, né? E eu sou influência digital. Não, tu é influência do TikTok. Pergunta para esse influencer onde tá as fotos dele. Se tá tudo organizadinho numa pasta de nuvem. Então, Bolívia, hoje a maior dificuldade que nós temos é essa mudança cultural, porque essa galera, essa turma, essa mão de obra que nasceu nos últimos 25 anos, eles pensam que está na nossa frente. Eles imaginam agora a inteligência artificial é outro problema. É uma puta uma solução que eu sou usuário, mas é outro problema, porque a inteligência artificial, eu monto uma redação com a inteligência artificial, beleza. Mas se ela escrever uma palavra lá, você sabe o significado semântico do português dessa palavra? Você sabe o significado conceitual dessa palavra? Não, então não adianta a inteligência artificial. Se você não estudou, vou montar uma petição, né? Os advogados agora façam uma petição rapidinho aqui com a inteligência artificial. Beleza. Tu entende de direito processual? Tu entende de direito material? Tu
Tu entende? Tu tem experiência nessa tese? Tu sabe se essa tese é pacificada? Não. Então a inteligência vai fazer um papel higiênico para você. Então não confundam facilitadores. Então o RP ele é o quê? Ele é um facilitador. Ele automatiza. E aí vamos lembrar do meu tio. Como o meu tio não é informatizado, eu falo assim, existe o não informatizado, Bolívia, existe o informatizado, existe o digital. No meu conceito é assim. Não informatizado é aquela pessoa que controla tudo, que é o caso do meu tio, mas não usa informática. O informatizado é aquele que controla tudo e usa informática. E o digital é aquele que tem tudo no mundo digital. E aí eu estou falando de aprovações, agendas, processos, não só dados. Entende? As pessoas perdem 80% do tempo, 70% do seu tempo vendo vídeos que não agregam nada na questão do conhecimento. E aí a gente bate de cara com essas pessoas para implantar um RP. Entende? Então a cultura do brasileiro, ou a falta de cultura do brasileiro de estudar, de entender, vem impactar onde? No RP. E para fechar esse primeiro tópico, eu diria o seguinte, implantar RP, Bolívia, é igual casamento. Né? As pessoas têm problemas psicológicos, têm problemas de relacionamento, têm problemas pessoais, têm problemas com ele mesmo, falta de autoestima baixo, não são resolvidas, não são pessoas que estão bem consigo mesmo, têm traumas, e isso ninguém está aqui para criticar ninguém, pelo contrário, a gente está aqui para ajudar. E eles trazem isso para o casamento. E aí o problema reflete no casamento. Dificilmente duas pessoas de bem com a vida, resolvidos, financeiramente organizados, felizes, quando se encontram e analisam a compatibilidade, se o que eu gosto, o outro, se um gosta, o outro também gosta, e se juntam, esses dois vão viver em paz. É meu conceito de casamento hoje. Só que aí, fechando, que eu falei que ia fechar, né? O RP é a mesma coisa. Você tem vários problemas como usuário de informática que você não resolve e reflete aonde? No RP. Se você não interpreta um Word, você não sabe usar o Word ou Excel, tu vai saber usar um RP? Não. É a mesma coisa. Alessio, como é que... Perdão. Alessio, como é que você faria para... por exemplo, esse problema ele já existe, já assume que ele existe, correto? As pessoas não têm um problema cultural, né? Tem um problema a pessoa não ser digital. Como que a gente poderia resolver esses dois problemas da implantação? Ajudar as pessoas a facilitar, assim como você deu o exemplo do carro. Que ferramentas a gente pode usar para facilitar isso para as pessoas na implantação? Bolívia, eu costumo sempre fazer uma analogia dos processos com um outro processo que é mais fácil de entender. Por exemplo, você já viu uma pessoa que precisa fazer um tratamento bem agressivo, que seja de um câncer, que seja uma doença terminal, alguma coisa, e às vezes ele chega em um determinado momento que ele desiste do tratamento? Você já viu um caso desse? Já. Então tá. A pergunta é, com tanta experiência, tanta evolução da medicina, com tanta evolução da medicina, você acha que os médicos, as juntas médicas, a inteligência médica, já não... Perdão, que eu tô um pouco gripado. Você acha que a junta médica já não montou estratégias para que isso seja evitado? Da pessoa, no meio do caminho, desistir do tratamento? Já ou não já? Já. Então tá bom. Obrigado por você responder. Eu vou te responder da mesma forma, então. Nós da Ogestor, com esses quase 30 anos de experiência, aí, 25 anos de experiência de implantação, mas 5 aí antes de conhecer. O que acontece? Nós montamos um projeto, um plano, para abordar tudo isso com o sponsor. Porque, para quem não sabe, sponsor é patrocinador. Quem garante a implantação do RP é um patrocinador. E o patrocinador é aquela pessoa que está fazendo o tratamento. Uma mãe não pode obrigar um filho de 40 anos a tomar um remédio se ele não quiser. Às vezes nem criança não consegue mais. Então, o sponsor é o paciente que vai tomar o remédio, concorda? Onde eu quero chegar? Nós temos essa metodologia, até mesmo, Bolívia, no processo de venda, antes da gente assinar um contrato,
Porque nós estamos, hoje, por exemplo, nós estamos com cliente em negociação, com cliente com início de conversa, cliente saindo da implantação, vários clientes implantados. Então nós estamos vivendo isso o tempo todo na prática, né? Um entrando, outro saindo. Tá. Então vamos onde eu quero chegar. Se essa pessoa concordou com a metodologia, a gente conversou o máximo possível falando sobre mudança de cultura, dificuldade da equipe, pessoas que não vão querer o RP porque pode estar fazendo algum problema, algum rolo dentro da empresa, que é o que mais acontece. Pessoas que fazem um gato na empresa e não quer o RP porque vai matar o gato dele, né? Eu já tive processo que foi sabotado por conta disso. Depois eu fui descobrindo 5 anos depois, cara, os caras eram tudo contra porque tava todo mundo, né, tirando por fora na empresa. Como é que esses diretores iriam aprovar o projeto? Apoiar? Então, passando por isso tudo, Bolívia, só que mesmo assim, conversando, explicando, falando dos problemas, tendo esse plano, acontece às vezes no meio do caminho, pela cabeça, depende, porque é muita variável. Se no meio do caminho do tratamento, que é a implantação do RP, o paciente cansa de ficar e às vezes a pessoa tem muita força. Você entende? Depende da força que, por exemplo, o dono da empresa tem lá um amante, ou tem um cunhado, ou tem uma irmã que bate de frente com ele e ele ouve ela muito. E ela vai e fala, eu não tenho interesse, não está funcionando. Mas ela não fala que não tem interesse, ela fala que não está funcionando, ela fala que está com problema. Então você vê que tem muitas nuances, muitas variáveis que pode chegar lá no paciente e falar assim, paciente, não toma mais o remédio não, abandona o tratamento. Entendeu? Então hoje, na minha experiência, eu entendo que é impossível garantir que 100% de quem quer vai implantar e também é impossível garantir que vai acabar isso. Porque olha só, você acha que todo empresário defende e concorda com o conceito de gestão? Já começa por aí. Tem empresários, Bolívia, que quando você fala a palavra gestão para ele já vira a cara. Ele gosta do papel, da caneta, ele gosta de contar o dinheiro na língua, da borrachinha da liga. Você tá entendendo? Então tem empresário que não quer nem ver a palavra gestão. Tem empresários que vê e ele fica assim meio dividido. Tem uns que não, que falam, sem gestão esquece. Se o cara entende, aí é o perfil dele, que sem gestão ele não sobrevive e ele quer crescer, se ele é inteligente, ele pensa, se sem gestão eu não vivo e eu quero crescer, eu vou ter que dar o braço a torcer e vou ter que ter um projeto de RP. Porque é impossível você ter um negócio grande hoje sem um sistema de gestão. Esquece. Ninguém consegue mais na mão. Perfeito? Então, respondendo a tua pergunta, é isso aí. Você pode sim ter metodologia, ter experiência como nós, vender o nosso caso, que é um facilitador, que é o próprio software já com o plano de implantação completo, com tudo prontinho, para 60 dias você já está com o sistema implantado. Nossa meta lá é 60 dias, você já começa a funcionar, já está rodando. Mesmo assim, tem gente que no meio do caminho desiste. Até porque você implanta em 60 dias e você vai usar até Jesus voltar, né? E aí, às vezes, essa rotina de todo dia, baixar título, baixar estoque, aprovar, desaprovar, conferir, conciliação. Quando você chega em conciliação, aí o diabo se manifesta. Por quê? As pessoas, Bolívia, fazem, mas não conciliam. Eu estou agora num projeto de uma empresa, fazendo uma consultoria numa empresa médica. Aí eu perguntei, quanto que você fatura aqui por dia de consulta? Eu não sei. Mas como assim tu não sabe? Não, é porque o cliente vem, às vezes não conclui o exame, às vezes faz o exame, mas não coleta, às vezes coleta, mas não autoriza pelo plano. Eu falei, sim, mas isso são variáveis do pedido, é só você botar um status, um pedido aprovado, outro coletado, outro... Olha só o nível que nós estamos hoje em gestão. É que, igual você tinha falado anteriormente, né, em outros episódios aí, às vezes o cara ele é muito bom profissionalmente no que ele faz. Por exemplo, eu acredito que o médico deve ver pouco ou nada dentro da faculdade dele, da escola de vida dele, coisas sobre finanças, sobre métricas, sobre números, assim como talvez muito advogado por aí também não tem essa noção de número, né? Eu sou um cara que eu adoro números, mas minha formação vem já de uma cultura de métricas. Eu sou engenheiro agrônomo, então eu tenho que
eu gostava muito de mexer com pecuária, então eu tinha que saber qual era a taxa de prenhez do meu rebanho, qual é a taxa de mortalidade do meu rebanho, qual a taxa de... quando eu estou inseminando, de prenhez, a gente inseminou, então todos os dados que vão me servir para analisar a eficiência do negócio, né? Assim, você falou do médico, se o cara não tem tudo isso, como é que ele vai avaliar a eficiência do negócio dele? Como é que vai avaliar o dia que mais vende, né? O horário que mais... Pronto, você deu um exemplo muito bom, Bolívia. Entenda comigo, na minha visão, tá? O seu perfil é de gestor. A gente não está aqui para dizer quem é e quem não é. Eu digo as características, na minha opinião. Então vamos lá, não é porque você formou em agronomia que você gosta de número. É porque você tem um perfil de gestor. Porque como o processo é complexo, você acabou de falar, quantas vacas emprenharam no mês? Quantas crias nasceram e morreram? Quantos por cento morreu na gestação? Quantas vacas eu tenho que tentou emprenhar e não deu certo? Isso é metria, isso é número. Eu pergunto, como você é gestor e não tem número da sua empresa? Por isso que o nosso projeto, o Gestor 360, ele gira em torno de quê? Se você não tem apuração do resultado, que é o lucro, apuração do seu fluxo de caixa, que é o seu cash flow, né? Entrada e saída de dinheiro. Visão do seu patrimônio, quanto eu tenho de bens ativos e quanto que eu devo, para saber quanto é que é o seu patrimônio líquido. E o quarto item, você acabou de falar. Indicadores, daí entra o BI com os indicadores de variáveis para você ter noção de tudo. Então, na sua essência, você tem perfil de gestor. Agora, imagina, se você for gestor de uma grande empresa, como gerente, como diretor, como dono, ou como sócio, você vai querer ver o quê? A metria e esses dados. Sim ou não? Com certeza. Só que vai ter gente que é dono, que seja porque herdou, porque comprou, porque tinha dinheiro e porque teve a habilidade, vamos lá, uma vantagem não tira uma desvantagem, certo? Então, se você tem uma grande vantagem, um mérito de montar a empresa, parabéns. Mas não quer dizer que você não pode olhar para o demérito de não ser gestor. Você montou a empresa e não sabe os números. Como que você é dono de uma fazenda e não sabe quantos por cento das vacas empregadas? Tá vendo como é simples? Como que você é dono de um hospital e não sabe quantas pessoas foi atendida no dia e quantos dos atendidos abandonaram o processo no meio do caminho? Quantos atendidos você autorizou a consulta e a pessoa foi embora porque passou mal, estava passando mal, foi embora, e você não ligou para ele no outro dia, olha, sua consulta já foi autorizada, o senhor pode vir aqui fazer a sua coleta de exame? Tá vendo? Olha a qualidade dessa lead. E lead, você sabe, você é de marketing, lead custa sangue. Olha o trabalho que você tem na área de marketing para trazer uma lead. Depois a lead está lá dentro, vem, faz a ficha, atende, autoriza, mas ninguém liga. O seu exame foi liberado, porque... Então, esse controle é tudo. E, né, você falando agora, por exemplo, se ele tem umas pessoas que não voltam do atendimento, que não fazem o exame, como é que ele vai avaliar em métrica se o que ele está fazendo tá bom ou tá ruim? Ou se for bom, melhor do que o mês passado ou melhor do que o mês. Aí ele pode implantar uma técnica, assim que você falou, vamos ligar, vamos mandar mensagem, vamos mandar um e-mail. E aí para ele avaliar no seguinte e-mail, né, se de fato essas ações foram efetivas ou se foi para ele encontrar o problema, né? Como é que ele vai ver essas metrias? E, inclusive, eu estava lembrando agora, você falando, eu tinha era um diretor de marketing na época que eu trabalhava. O cara era extremamente criativo. Não conheci outra pessoa no mundo mais criativa do que ele. Ele é muito brabo. Só que ele não sabe nem a senha do banco dele. Ele não tem noção de métrica nenhuma. Ele não... Se você perguntar qualquer número para ele, ele não sabe. Ele não sabe nem errar. Então, né, mas graças a Deus, né, ele tem uma sociedade que tem um cara do lado que é extremamente forte em métricas, em números. Mas se dependesse da empresa dele, meu amigo, não dava certo. Então foi uma sociedade que foi um casamento bom. Um lado ele estava com o marketing, estratégia, enfim, e por outro lado ele estava cuidando da operação. Mas assim, tem muita empresa que às vezes não tem esse benefício. Às vezes o cara é muito bom de ideias, tem ideias muito boas que consegue colocar em prática, mas se não tem número, né? E
E acho que isso é uma vantagem gigantesca do RP, né? Porque quando você centraliza informações, porque para você ter um BI, o que você precisa, né? Tem as informações coletadas numa planilha organizada e pronto, você tem um monte de relatórios que o BI vai te gerar, né? Eu gosto muito, Bolívia, da pergunta reversa. Não é? Pergunta reversa. E a pergunta reversa que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Como é que você toma uma decisão correta, empresário? Como é que você toma decisão na sua empresa sem o dado? Sorte. Sorte, é. Desse jeito. Você concorda? Então, assim, é aquela velha história. É a questão da pergunta reversa. Se você tem dados, você toma uma decisão coerente, fundamentada. Se você não tem, aí eu te pergunto, como que você toma a decisão? Ah, às vezes você está comprando caro e demite uma secretária. Concorda? Às vezes você está com o administrativo inchado, muita gente, e você fica brigando com o seu fornecedor para baixar o preço, sendo que o seu fornecedor já está no limite, você não sabe onde está o problema. E aí, indicadores, nós que somos especialistas, porque tudo que a gente faz, Bolívia, é voltado para metria. Então, imagina, indicadores de pedido. 1 milhão de indicadores. Horário, que mais pede, sazonalidade, feriados, dias, enfim. Quem, quando, de quem, para onde, para quem, né? Aquela famosa árvore de inteligência que a gente monta, né? E aí, indicadores de pedido de faturamento. Quantos pedidos você aprovou e não faturou? Quantos fatura no mesmo dia? Quanto tempo demora para faturar? Indicador de logística. Qual a região que mais entrega? Quanto tempo está demorando para entregar? Indicador de logística. Então, ó, indicador de pedido, indicador de faturamento, indicador de logística, indicador financeiro. Jesus, eu tenho aula lá na nossa faculdade, o gestor, gravado lá sobre indicadores, né? Quantos receber diário da semana, do mês, atrasado, para o próximo ano, quantos a pagar diário. É indicador financeiro, indicador de compras, indicador de estoque. Qual o item que mais gira? Qual o custo médio do estoque? Qual o custo de estoque de um item? Porque se o item fica 2 meses no estoque e a sua gestão de estoque te custa R$10 mil, esse cara está custando mais caro, porque você tem um custo do dinheiro para comprar ele, mais o custo do estoque, que é o famoso giro de estoque. Então, indicador de estoque, indicador de produção. Qual item que você mais produz? Qual item que dá uma margem maior? Qual item que você... qual item que mais consome GGF? Qual item que você, por exemplo... vamos dizer que o indicador que eu gosto muito dele, que é o item de diferença, né, de previsão versus produção ocorrida. Então, você vai produzir um produto. Você coloca ali a sua média anual acurada, bem feita, e coloca e abre a ordem de produção com base nela. Só que quando você conclui, você pode... Eu tinha uma empresa que ela fazia o seguinte, ela produz pão, né? E aí ela faz massada. Uma massada dava em torno de 150 quilos de pães. Então, quando ela coloca ali 3 sacos de farinha de trigo, coloca o leite, o queijo, bota tudo ali dentro, ele prevê produzir 150 quilos. Só que dependendo do clima, da qualidade da farinha de trigo, dos ingredientes, do calor do dia, tá frio, tá quente, colocava mais ou menos água. Então, quando concluía a ordem, Bolívia, e ele terminava, olha, a previsão era fazer 150 quilos e gastar essa quantidade de ingrediente. Só que eles tiveram que aumentar o ingrediente e produziu menos. Outras vezes produzia mais e diminuía o ingrediente. Então, você tem essa sanfona, esse ajuste. E aí você tem esse indicador de diferença, previsão de produção versus previsão do que foi produzido. Olha que indicador fenomenal para você acompanhar o que está acontecendo. Às vezes você compra uma carreta de uma farinha de trigo ruim, o que vai acontecer com o seu indicador? Ele vai descer. Aí você vai lá e olha o lote da farinha de trigo, pega o telefone e fala, fornecedor, você me arrebentou aqui, cara. Essa farinha de trigo que você me mandou aqui, ó, foi horrível. Como assim? Minha média aqui eu faço 150 kg de pães com 10 kg de farinha e nessa sua farinha de trigo que você mandou pra mim agora baixou pra 130. Aí. E tá aqui a sua farinha de trigo, vem cá e testa pra tu ver. Olha a diferença de você começar com... O cara vai falar o quê? Primeira coisa, você já dá uma aula pro cara de gestão de produção, de PCP, né? Que você tem controle de estoque, você sabe que aquele indicador baixou
Por causa da farinha de trigo dele, você tem um lote e ainda mostra para ele que você mede a sua produção. Então, olha o poder desse indicador. Segundo, indicador de previsão de produção. Então, não confunda a previsão da quantitativa com as ordens. Então, por exemplo, você viaja e fala assim, ó, meu PCP, você é meu gerente de PCP. Você vai produzir para mim aqui, ó, 10 ordens de produção de pão francês, tantas ordens de pão de doce, pão de queijo, você vai colocando para ele a sua previsão ali. E aí você viaja com o horário de começar e de terminar. Depois você olha o indicador das variáveis. Qual a ordem que concluiu no horário, terminou antes, terminou depois, porque se termina antes, você vai ajustar e botar mais. Se está passando, você vai ligar para o cara e falar, o que está acontecendo aí, Bolívia? Que a ordem de produção estava prevista para terminar 4 horas da tarde, já começar outra, e vocês terminaram 5. Aí você não consegue colocar a outra, porque o turno termina 6 e precisa de 2 horas, ou você perdendo uma produção. Olha o poder. Então, indicador para um gestor inteligente, eu falo isso, ó, indicador na mão de um gestor inteligente é uma arma, é uma ferramenta que não tem como medir, mensurar o tamanho dela, que vai trazer benefícios. Você entende? Exatamente porque se ele é inteligente, se ele tem experiência, ele conhece, com o dado ele vai tomar uma decisão o quê? Adequada. Por exemplo, se você está perdendo 1 hora na produção e você não consegue puxar a ordem de produção para 4 horas para entrar outra de 2, é mais barato você pagar 1 hora extra ou jogar no banco de dados, no banco de horas, para o pessoal descontar no outro dia. Então, um dia sai 6, um dia sai 4. Olha só que coisa simples de você tomar uma ideia nessa estratégia. Olha, gente, na segunda vamos sair 6, que dá para fazer uma OP a mais. Na terça sai 4. Então você não paga hora extra e compensa no banco de horas. Mas eu estou tomando uma decisão inteligente por causa do dado. Então, indicador de produção, o que mais? Aí vem os indicadores econômicos, né? Endividamento, índice de liquidez, índice de ativo, de passivo, índices financeiros, fluxo de caixa, previsão de fluxo de caixa. Então, existe 2 mundos, Bolívia. O mundo dos indicadores de operação, que a gente chama de metria, ou métricas. Existe indicadores financeiros. Esse já existe no mercado. Só que antes a gente fazia na mão. A gente, contador, pega um balanço, pega uma DRE e monta tudo na mão. Com o RP, você já tem isso como? Tudo automatizado. Por exemplo, nosso projeto do Gestor 360, nosso projeto da Gestor que a gente vende para o mercado, a gente fala, ó, abandona a planilha do Excel. Qual a realidade hoje? Usa-se os melhores softwares de gestão, os RPs do mercado, mas os gestores fazem isso tudo na mão, ainda no Excel. E o nosso convite, por exemplo, é tirar a pessoa do Excel. Caraca. Há um tempo atrás, Alex, você falou um pouco sobre a faculdade do gestor, né? Que é uma coisa muito bacana, eu acho, no seu RP, que eu achei bem legal quando você me mostrou, é que dentro desse seu plano de implantação, você, né, tem aulas para as pessoas, né? E acho que isso é uma ferramenta poderosa para quem não é digital e vai ter um passinho a passo ali para ele poder aprender. Quando eu acabei saindo da minha área de agronomia, indo para o marketing, né? Eu era extremamente não digital, igual essas pessoas aí que você falou. Era bom de celular, mas assim, não era um cara digital. E para mim foi um sofrimento aprender aí a ferramenta do Facebook, WordPress, Google ADS, enfim. Só que do meu lado tinha um curso, né? Que eu fui lá atrás, por vontade própria. Não, nem tanto vontade própria, porque no início eu nem queria fazer isso. Mas eu tive que estudar porque era meu trabalho, enfim, né? Então acho que um forte diferencial no seu produto, inclusive te dou os parabéns, é a parte da aula. Porque se o cara não tiver cultura, o cara não tiver, eu acho, né, essa parte digital, você tem um passo a passo, cara. Tá tudo ali na mão. Aprende. Eu tava falando de aquela hora de a maior dificuldade da implantação, que é essa mudança de cultura. O que a gente busca exatamente é ajudar os empresários a quebrar essa barreira, porque às vezes o sponsor, que é o patrocinador, ele quer e ele banca o projeto. Ele fala, não, vamos implantar. Então tá bom. Só que não quer dizer que só porque ele fala vamos e acabou e está decidido, o sistema da empresa é esse, implanta. Não é só assim. Eu sempre gosto de dar exemplo. Você pode muito bem querer mudar algo na sua vida e eu querer mudar algo na minha vida, Bolívia, e às vezes eu não consigo. Então, a faculdade do gestor, ela vem exatamente para auxiliar no seguinte quesito. Ela é dividida, primeira coisa, em dois níveis, né? Existe um nível de treinamento sistêmico
e o treinamento conceitual. O que é treinamento sistêmico? Se você é usuário do nosso ERP, você vai aprender como usar o sistema, entende? Então você vai aprender a fazer um cadastro, você vai aprender a fazer um lançamento de compra, você vai aprender a fazer um relatório, você vai aprender a aprovar um pedido, você vai aprender a emitir uma nota, você vai aprender a fazer um faturamento. Então existe um treinamento na nossa faculdade que esse, inclusive, está dentro do pacote da implantação. Eu já te vendo a implantação com ele, ok? O outro ponto é treinamentos conceituais. Então, se você fizer meu treinamento, por exemplo, de financeiro, não é para o nosso RP. O treinamento financeiro é para a vida, entende? O que um tesoureiro tem que fazer? Quais são os relatórios que eu tenho que gerar? O que um responsável pelo contas a receber tem que fazer? Então, assim, eu falo do departamento financeiro. Então, qual é a ideia? É que quando as pessoas querem, e aí eu falando daquele item que o maior sabotador do projeto de implantação é as pessoas não quererem mudar a cultura, quando ele passa por esse primeiro ponto, que cai no segundo, que aí é a dificuldade técnica, a gente busca aí sim. Quando você supera o primeiro é impeditivo. Os outros não. Os outros a gente consegue tocar. Porque a pessoa quer. Então você chegou no médico e falou, doutor, eu quero me curar. Existe tratamento para minha doença? Existe. É fácil? Não. É barato? Não. É simples? Não. É doloroso? É. É trabalhoso? É. Mas eu quero. RP é isso. RP é isso. Não é fácil, não é simples, é doloroso, é trabalhoso, mas se o paciente quer o tratamento, ele vai ser curado. Para isso, a gente tem as metodologias. E a Faculdade do Gestor contribui com treinamentos de sistema, operacionais, e com treinamentos conceituais. Bacana, bacana, Alice. E dentro disso, você falou muito das pessoas, mas o dono já você já viu donos que foram os próprios sabotadores do RP ou isso não existe? Infelizmente, cara, e absurdamente existe. Quando eu falo dono, eu falo sempre um dos donos, né? Porque não é natural o próprio dono que contratou ele sabotar. Aí não faz sentido, né? Ele seria só se ele tivesse um problema mental. Mas nós temos casos de donos, né? Infelizmente, nós vivemos isso aqui há poucos dias, inclusive. O dono comprou a ideia, desenhamos o projeto, desenvolvemos o que foi pedido, mas a outra dona, né, que no caso é a esposa do dono, que é a gestora do projeto, da empresa, não abraçou, né? Não colocava impedimento, toda semana pedia uma coisa, tipo assim, guardava tudo e ia soltando aos poucos os processos. Ficamos 3 meses, que a empresa era grande, né, discutindo mudanças e desenhando processos no diagnóstico. Imagina, você fica 3 meses na frente do médico falando das suas dores para ele fazer um plano de tratamento para você. Aí você não fala da dor. Aí quando começa a jogar você na sala de cirurgia, que vai fazer o implante, o transplante, que vai fazer o tratamento, você não, peraí. A dor não é no pé, não. Quem tá doendo é a minha orelha. Imagina, ela fazia isso, entendeu? Então, assim, negócio absurdo. E tanto que o projeto foi abandonado, o projeto foi descontinuado, infelizmente. E olha que um projeto muito, muito top, muito grande, mas a gente tá aí para, infelizmente, aprender também, tem muito que aprender. Eu paro e falo onde eu posso estar errado, né? Onde nós deixamos de fazer algo, eu deixei de abordar algum item, porque com a metodologia nossa, Bolívia, não tem como. Só se mesmo a pessoa, como você falou, só se o dono sabotar o item que eu coloquei. Porque, Bolívia, olha só, se eu sento com você e desenho quais indicadores você quer, eu desenho toda a visão de gestão que você quer, e aí você aprovou esse desenho. Você está me entendendo? Eu desenhei tudo com você. Você é o dono, aprovou. Alessio, assim que eu quero ver minha empresa. Centro de custo, plano de conta financeiro, indicadores, metrias, controles. Aí eu desenho o processo de produção, processo de faturamento, processo de compra. A gente aprova alçadas, quem vai fazer o quê? Olha só, a metodologia nossa é completa. Então, fluxo de faturamento, fluxo de pedido, fluxo de alçada, quem vai receber o produto, quem aprova, quem desaprova, quem autoriza, quem desautoriza, quem controla estoque. O sistema tem tudo.
Quem vai receber, quem vai comprar, quem vai emitir relatório, quem vai ter a visão completa do sistema, quem vai ter visão separada por empresa, por centro de custo, por conta, tudo departamentalizado. Faço todos os fluxos. Fale para mim. Eu estou aqui para aprender. Que a gente aprende todo dia. Como é que eu chego para você e você fala o que você quer de uma casa, quarto, banheiro. Agora mesmo eu troquei de apartamento, né? Um apartamento que eu quero receber meus amigos lá, inclusive você é o primeiro convidado. Tem uma piscina lá privativa para nós, tem churrasqueira. Eu escolhi o que eu quero. Aí o arquiteto vai lá e desenha tudo do jeito que você pediu, tudo. Eu tomo vinho, então tem que ter uma adega. Tudo. Aí você vai lá e implanta isso, desenvolve e faz a casa. Aí na hora que você vai lá entrar na casa, você fala, não, peraí. Eu não quero essa adega aqui. Pô, seu Alessio, mas tá aqui no escopo, no plano, escrito e você aprovou que você toma vinho e queria uma adega. Você falou que queria uma churrasqueira, porque você traz amigos aqui. Inclusive você até falou lá, tá gravado, que você falou que ia me convidar pro... Não, mas... Aí entra outra pessoa, a mulher, o marido, enfim, começa... Então, nossa metodologia é muito completa. Desenha tudo e entrega o que foi pedido. E porteira fechada, tá? Que aí é um outro problema do mercado. Os concorrentes nossos no mercado, eles te vendem um projeto meio fechado, assim, meio escondido, escuro, e deixa várias portas para botar mais serviço. No meio do caminho ele fala, não. Aqui é o seguinte, eu te vendi a adega. Mas pra gente subir com ela aqui no apartamento, que lá é apartamento, né, no 14º andar, pra subir aqui, ó, é 100 mil reais aqui o guincho. Aí te ferra no guincho. Você entende? Aí a montagem... Aí não, mas aí ainda não botou uma montagem, não. E aí o que acontece hoje com os concorrentes que eu tenho que falar? Porque é uma dor. O que é o guincho? Não, o consultor mora no sul, pra ele vir aqui olhar isso aqui pra você, é uma passagem de avião de ida e volta, 3 dias de hotel, R$400 a hora, por baixo aqui é 20 mil reais, aqui 30 mil reais. Aí projetos de 100 mil viram 1 milhão. Nosso projeto não, se eu te vender o meu projeto por 50 mil, 100 mil para implantar, você vai pagar esse valor. Porteira fechada. Eu não vou te cobrar para... Você tá entendendo? Então tem esse problema aí. Então tem sim casos de pessoas que fazem isso, né, no mercado. Caraca, Alex. E você, não sei nem se você pode falar isso, mas existe no mercado RP que é bom nem mexer, assim, que são muito ruins, que você conhece por aí? Que às vezes é melhor, velho, ficar mesmo com a tua planilha de Excel? Com certeza existe. E não é difícil você saber. O que eu vou orientar aqui é: procure um especialista em implantação. Não é o nosso business, mas nós fazemos também. Por exemplo, Alessio, eu tenho um cliente que ele trabalha com construção civil. E ele usa o Cienge. É um ótimo sistema para construtora. O meu software não atende construtora na parte de operação de construtora, entende? Para controlar material, cimento, concreto. O meu software não faz a etapa da obra, entendeu? Eu não cuido de obra. Eu cuido de construtora desde que você não controle a obra. E eu sou consultor deles lá, de implantação, de reimplantação. E estamos fazendo um bom trabalho com eles no Cienge. Então, não quer dizer que eu sendo especialista em implantação, eu só implanto o meu RP. Não, eu implanto SAP, eu implanto TOTS, eu implanto Sank, eu implanto Cienge também, ok? O ideal é você ter um profissional competente, que entenda de metodologia, que saiba discutir os processos, para te ajudar o empresário a evitar esses problemas. Agora, tem software que realmente eles não prestam. E aí o mercado já mostra. Por que não presta? Primeiro, porque eles são ruins do ponto de vista de funcionalidade. Ele é muito ruim para funcionar. E segundo, que o maior problema do mercado é não são adequados para aquele negócio. Então, se você compra um software, é igual você comprar um sedã para ir para a fazenda. Sedã não anda na fazenda. Né? Você vai comprar um BYD para ir para a fazenda? Não vai, né? Um BYD que eu falo, esses carros aí, uma SUV, esses aí de cidade. Então tem carro de cidade, tem carro off-road, né? Então você tem que buscar o produto adequado. Mas tem sim produtos ruins no mercado. O que eu oriento o maior conselho, um dos maiores conselhos, Bolívia, que eu posso dar para o empresário é:
entenda o que está sendo falado. E não é só para software. Então, se o seu advogado te fala um assunto e você não entendeu, ele tem a obrigação de te explicar. Então, não confunda você dominar o Código Civil, que o advogado tem que dominar. No nosso caso, eu sou da área trabalhista. Eu amo CLT, então eu tenho que dominar a CLT, direito material. Não gosto de direito processual trabalhista, mas adoro direito material. Mas eu posso explicar muito bem o que é um 13º, o que é umas férias, o que é uma rescisão. Então, se o seu advogado te explica o que é uma rescisão, o que é um aviso prévio, o que é um risco de uma hora extra, problemas de diferenças de salariais, e você não entende, você não tem capacidade de ser gestor. Então, o empresário ele tem que entender do que o advogado fala, tem que entender do que o contador fala, tem que entender, Bolívia, do que o sistema fala, e aí entra o consultor. Então, se você não tem capacidade de eu te levar um desenho, um projeto, para você entender o projeto da sua empresa, o que é o projeto? O que você quer ver e como vai funcionar o dia a dia. Compra, venda, produção. E você não tem capacidade de entender isso e aprovar, você não tem capacidade de estar sentado na sua cadeira, que acontece muito. Tem gente que, não, isso aí deixa com o meu advogado, porque o meu advogado faz meu contrato. Não fale isso, pelo amor de Deus. Meu advogado que faz meu contrato. Não. Quem faz contrato é você. Advogado, ele faz é pegar o que você fez e coloca dentro das nuances jurídicas. Mas quem diz, por exemplo, se vai ter multa ou não é você. Você que vai dizer se quer cobrar multa ou não. Aliás, eu quero alugar meu apartamento para você, não vou te cobrar multa se você sair. É você que diz, você é dono do apartamento, não é o advogado. Quem diz se você vai cobrar juros se atrasar o aluguel é você, não é o advogado. O que o advogado te orienta é ter cláusulas para te proteger, cláusulas dentro da lei, não ter, não vou botar uma multa aqui de 80% se você atrasar o pagamento. Não pode, porque a lei não permite. Então o advogado vai te orientar. Mas quem tem que dar as nuances é o próprio empresário. Então você que tem que entender de custo, de trabalhista, de tributos, de balanço, de contabilidade. Você tem que entender o básico para você poder ser gestor. E tá aí uma das grandes dificuldades do mercado. O cara quer sentar na cadeira e ele senta porque ele é dono, ele construiu, parabéns pelo mérito, mas ele está se perdendo e está tendo prejuízo. E ele tem que entender um pouquinho de contabilidade, de tributário, de folha, de RP, de sistema, de processo, de jurídico. Tem que entender. Senão ele não tá preparado para estar na cadeira. E lá vai mais um produto que nós temos no gestor. Que é o quê? Preparar os empresários do ponto de vista técnico, entendendo o necessário, olha só, entender o necessário, pouco, mas o necessário para tomar a melhor decisão. Se eu te falar assim, Bolívia, você tem 1.000 empregados. Se você trocar aqui o termo aqui da função, você elimina o risco de levar um processo judicial. Mas isso vai custar 1 milhão por mês na nossa folha. Porque eu vou ter que ajustar o salário de todo mundo. Você tem uma função com 3.000 de salário e outra função com 3.500. Se você ajustar, elimina o risco, porque está fazendo o mesmo trabalho com função diferente. Mas o custo disso vai ser 1 milhão por mês. Beleza? Beleza. Só que tem um detalhe. Pela média que a gente tem aí na experiência, só 3% dos funcionários criticam isso. E quando eles entram na justiça, na média, a gente paga 20 mil por mês de despesa trabalhista. Aí eu te pergunto, você vai corrigir essa anomalia aí de que tem que ter um plano de cargo e salário, porque você juntou 2 empresas numa só, é complexo. Aí você vai botar um custo de 1 milhão ou você vai... Precisa pagar. Decisão. Você tá entendendo? Uhum. É decisão. Então você não precisa ser trabalhista. E nem vai ser. Se você for advogado trabalhista, você não vai precisar de advogado mais. Mas você tem capacidade de entender. Agora, às vezes o advogado não sabe explicar e colocar de forma prática e didática para você tomar a melhor decisão. E aí fala, não, porque isso aqui é coisa de advogado, você não vai entender. Não existe isso. Mas ele pode até te botar um medo, né? Cara, se esse cara processar a gente... Muito bem colocado, Bolívia. O que mais tem no mercado é contador ameaçador. Meu amigo, se o seu contador é ameaçador, procure-nos. Nós vamos te libertar disso. Contador ameaçador, contador terrorista, advogado terrorista. Quando o cara é incompetente, não domina a fundo, ao invés dele te falar os riscos
daquele processo e te dá caminhos para você minimizar e uma proposta para você ir minimizando aos poucos, sabe o que ele faz? Não, você vai ser preso porque você fez isso aqui vai dar um problema, porque um amigo meu foi para justiça, porque um fiscal, porque a empresa vai ser fechada e o cliente fica sem dormir. Eu canso de receber clientes, agora semana passada eu recebi um lá. A família estava sem dormir. Sabe por quê? Estava devendo R$22 mil na procuradoria. Aí eu te pergunto, uma dívida de R$22 mil na procuradoria, que é o imposto simples em atraso, e nós já fizemos o parcelamento, inclusive com desconto, a dívida era 16 mil, fizemos um parcelamento para eles, ficou R$600 a prestação de 60 meses. De bosta. E estava sem dormir há 1 ano, porque o contador era terrorista. Pra quê? Então, contador terrorista, ele não te explica, ele não te dá paz, ele não te dá tranquilidade. Agora, não tem que deixar de falar a verdade. Olha, se você fizer essa operação aqui, você vai preso. Essa aqui. Agora, essa outra aqui tem riscos. E não é bom você fazer. E vai te dar o caminho. Mas o mais importante é te tranquilizar e te acalmar. Você falou muito bem essa sua colocação. Bacana, Alessio, bacana. Alessio, antes da gente fechar, eu queria que você explicasse um pouco também, aproveitar o momento e fazer um pitch de venda sobre o seu negócio, né? O que seu RP tem que os outros não têm? Quais são os seus benefícios de contratar o seu RP, por exemplo? E que tipo de pessoas a gente consegue atender com o seu RP? Quais são os negócios? Porque, assim, eu entendo, assim como você falou, que, por exemplo, o SAP atende determinados negócios e a todos outros determinados negócios, né? Quais deles, né? Em qual deles você se encaixa, né? Por exemplo, você falou que você não atendia a construção lá civil, a parte da obra e tudo mais. Mas, por outro lado, você falou muito aí de custo de produção, de matéria-prima, enfim, e tudo mais. Em quais deles, né, o seu negócio se enquadra, né? Em qual deles o seu RP consegue atender? Bom, quando você fala de RP, a ferramenta, nós temos algumas restrições de alguns mercados alguns nichos que a gente ainda não atende. Quando se fala de consultoria empresarial que está junto com o RP, a gente não tem nenhuma restrição. Então, nós temos hoje, por exemplo, igrejas que nós somos consultores, somos auditores de colégio, nós temos indústria na área de funerária, nós temos construção civil, nós hoje estamos muito fortes no mercado de pedras, né, mármores e granitos, nós hoje estamos no mercado de madeira, né, essa madeira tratada, que é uma coisa até importante a gente falar um pouquinho aqui, né? A gente às vezes olha muito para a madeira, vê uma madeira sendo cortada, e tem duas coisas interessantes, né? A pessoa se esquece que aqui, nós estamos cortando madeira aqui, ó. Ah, mas aí você quer condenar o madeireiro, né? Você condena o madeireiro que corta madeira, mas ele corta para você, é igual você condenar o traficante e você fuma a droga, né? Então, o madeireiro tem esse ponto que a gente, entre aspas, somos nós todos, quase todos hipócritas, né? Porque eu uso a madeira e condeno o madeireiro que corta. Esse é um ponto. Mas o mais importante de saber da madeira é que nós estamos falando de madeiras reflorestáveis. Ele planta. Ok? Então ele planta as madeiras. Então eu estou falando do pino, estou falando do próprio eucalipto. Tá? Então hoje nós trabalhamos com essas duas madeiras, né? Que é aqui a região aqui de Minas Gerais e é o entorno do DF também, né? E tem essa questão, né, da madeira. Então, assim, trabalhamos muito forte na área de serviço, na área de indústria alimentícia, trabalhamos na indústria de peixes, trabalhamos na indústria também da agropecuária, né? Porque nós temos algumas fazendas que são nossos clientes. Então, tudo que fala de produção, de gestão, da cadeia produtiva, né? A gente está envolvido aí nesses processos, né? Atacadistas, varejistas, a ramo da alimentação, de restaurantes, a gente também trabalha muito, muito pesado, porque a consultoria, ela alcança, né, todo esse processo, né? Agora, com relação ao RP, a gente, por exemplo, não tem aquele atendimento direto para alguns ramos, mas o que nós temos é a questão da integração com o front, né? Então, por exemplo, se você tem um negócio que é venda pela web, né? O nosso software é web, então você pega ali a OLX, a Magalu, esses grandes players hoje aí, as grandes plataformas aí do mercado, e você pluga numa plataforma de
de vendas e integra o nosso RP. Então, o nosso RP é totalmente, nós temos a API própria, né? E está aí um dos nossos diferenciais, é exatamente ter essa API própria aí para fins de você poder integrar. Então, quando você tem uma API própria, você já consegue integrar com qualquer plataforma. Isso é um ponto. O que eu diria hoje para o mercado? Ter uma consultoria muito experiente, já casada com RP, é um grande diferencial, na minha visão, tá? E nós temos isso. Então, tudo que eu vou falar para você de custo, de produção, de processo, eu tenho isso no RP, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos a questão do software ser web. Então, o custo com infraestrutura hoje é zero. Eu sou da época que eu era diretor de multinacional, gastava-se rios de dinheiro com VPN, né? Para quem não sabe, é Virtual Private Network, né? VPN, né? Então, a VPN é Virtual Private Network. O que é isso? É uma internet privada. Então, como eu precisava, como diretor, eu viajava muito, acessar os dados da empresa lá no servidor, e o servidor era na empresa, e para garantir a segurança, eu tinha um notebook só para isso, então eu tinha que andar com uma mochila e a mochila da empresa. Então, eu tinha a minha mochila, com a minha vida, com as minhas coisas, e uma mochila da empresa, para carregar um notebook desse tamanho, para poder acessar o computador. Hoje nós temos o RP Web. Quer dizer, você pode ter uma estrutura espalhada no Brasil, um CD, um estoque, uma produção, um faturamento, logística separado, e você não tem custo nenhum, porque a internet hoje já está... Qual é a unidade hoje que funciona essa internet? Então a internet já é uma coisa muito, né, difundida hoje. Então o software é integrado. Outra coisa muito grande que eu acho de grande importância, Bolívia, na minha visão. Eu contei aqui um pouquinho da história do SAP. E é lógico que ninguém discute o SAP. Mas o SAP, ele foi pensado e desenvolvido por pessoas de tecnologia. Ser desenvolvido por pessoas de tecnologia, até aí tudo bem, porque não tem nem como ser desenvolvido por agrônomo, né? Que é o seu caso, que é a sua formação, nem por contador. Eu não vou desenvolver software porque eu sou contador, nem você é agrônomo. Agora, ser pensado por alguém, por um agrônomo, ser pensado por um contador, ser pensado por um gestor, aí faz diferença. Então vamos na sua área. Qual é que você acha que é melhor? Se você hoje fosse desenhar um software para marketing, um software para agronomia, tu acha que esse desenho seria melhor ou pior do que um desenho num cara de tecnologia? O desenho meu seria melhor. O desenho seu seria melhor, eu penso. Então o nosso RP, como ele é, por isso que daí veio o nome, né, e o gestor, o nosso RP, ele é pensado por alguém de gestão, por alguém de metria, por alguém de conceito processual, por alguém que entende de etapas, de departamento. O nosso sistema ele é todo amarrado na visão estrutural, financeira, contábil, centro de custo, grupo empresarial, estrutura tributária, eu sou tributarista, então tá tudo separadinho ali, junto, mas tudo separadinho. Qual RP no mercado você tem? Financeiro, contábil, tributário, societário e centro de custo, tudo separadinho. Poucos. E quase nenhum. Bem pouquíssimo mesmo. Só tá falando só lá em cima, todos e sabe. Fora isso, os outros, tudo são embolados. Por quê? Porque isso é muito claro para nós. Outro ponto. Qual RP você tem dentro dele, respeitando sempre a questão de departamento, hierarquia e processo? Você não pode misturar os processos. Tem gente, não, mas eu quero aqui um botão, eu estou no compras, eu quero um botão do vendas aqui. Você não pode botar um botão do vendas no compras. Porque aí é departamento, é processo. Você pode até integrar, que é integrado, mas não botar ali dentro. Então as pessoas, aí quando você pega alguns sistemas do mercado, que você falou, tem sistema ruim, tem sistema que você abre assim, você fala, Jesus amado. Você já viu aqueles barracos lá? Você já viu, pronto, você olha para uma favela, tem sistema que é igual a favela. Você olha para ela, você não sabe o que é um jardim, o que é um estacionamento, na favela você consegue ver? Você vê um jardim na favela? Você vê um estacionamento? Você vê um setor comercial, um setor de hotéis? Pronto, o maior exemplo é Brasília. Você tem jardins, você tem rotatórias, você tem um setor de clube, você tem um setor de hospital, você tem um setor de igrejas, você tem um setor de autarquias, você tem o setor do Congresso, que está lá os nossos ministérios e os nossos governantes. Você tem o parque da cidade. Olha só que coisa, olha que exemplo. Então eu te digo que o nosso RP é igual ao Brasília, porque ele foi projetado antes a estrutura. Então quando você bate o olho, você vê cadastro, você vê processos, você vê relatórios,
Você vê operações, são coisas distintas. Eu não misturo operação com cadastro. Eu não misturo relatório com processo. Você está entendendo? Processos é a coisa interna da empresa. Operação já é a parte lá na frente. Compra, venda, produção, pedido, logística, tudo lá na... Então, essa organização, por que o nosso RP tem isso? Porque foi projetado. Diferente de uma favela que o cara vai fazendo um barraco em cima do outro, aí quando vê uma enxurrada, desce aquele barraqueiro um em cima do outro, né? Então você vê que é muito fácil você entender essa questão de estrutural. Então, essa é uma outra grande vantagem que eu falo. O nosso RP foi pensado por um software, por um profissional da área de gestão. E aí nós temos várias outras vantagens, né? Que o RP é completo, né? Multi-empresas, e por fim nós temos aí outros materiais que a gente pode falar sobre nessa qualidade do RP projetado, né? De cara, quando é projetado, Bolívia, fica mais fácil. Por exemplo, se você quer fazer alguma adaptação, você adapta dentro da estrutura e não faz mais um puxado, entende? Esse é o ponto. Bacana, Alice. Quando você falou em multi-empresas, eu posso ter assim, imagina a ideia. Posso ter uma empresa de madeira, uma empresa de pães e uma empresa de, sei lá, de agro, plantar arroz aí. Eu consigo integrar tudo isso no mesmo RP e ter separado estoque de cada um, volume de venda de cada um, quando você fala em multi-empresa, uma coisa assim? Bom, essa sua colocação foi muito importante porque o mercado tem essa dificuldade hoje, Bolívia. Por não ter essa experiência processual e societária, e aí eu falo societário, eu falo como advogado, tá? Processual eu falo como consultor, né? E lançamentos eu falo como contador. Então, hora você é consultor, hora advogado, hora contador. Vamos lá. Nós temos que separar o que é estrutura de negócio, estrutura de centro de custo e estrutura empresarial. Alessio, eu posso ter uma única empresa, um único CNPJ, que ele é agronomia, padaria, e o outro falou foi o quê? Fazenda. Fazenda, pronto. As pessoas, por não saber, abrem um CNPJ para cada negócio. Não precisa. Então, por isso que na hora que eu vou implantar o RP, a gente já faz essa reorganização societária. Por que eu digo que não precisa? Porque se eu sou seu sócio, eu sou sócio seu, 50%, 50%. Nós queremos tocar uma padaria, uma marcenaria e uma fazenda. Para que abrir 3 CNPJ? Para gerar mais dinheiro para o contador? Para gerar 3 SPED? 3... Então, multi-empresa é quando de fato você tem várias empresas. Então, vamos lá. Eu sou sócio seu na empresa na fazenda. Sou sócio do Danilo, né, que é nosso gerente de marketing. Parabéns aí, Danilo, pelo nosso trabalho aí, nosso grande organizador do gestor do podcast. Eu sou sócio dele na empresa de marketing. E sou sócio do pessoal aqui do podcast na empresa de marcenaria. Eu não posso ter um CNPJ só. Porque as responsabilidades civis, tributárias e junto aos fornecedores, as responsabilidades comerciais, minha e sua, não pode se confundir com a minha e do Danilo. Que não pode se confundir com a minha e do pessoal aqui do podcast. Tá claro? Então, eu preciso de 3 empresas porque eu tenho 3 negócios. Eu tenho 3 sócios. Nesse caso, eu vou te dar a função multi-empresa para você poder acessar as 3. Se você quiser ver integrado, eu te dou integrado para você. Mas o outro sócio só vai ver a empresa de marcenaria. E o Danilo só vai ver a empresa de marketing. Tá claro? Você consegue escolher quem que vai ver. Por isso que eu te falei, o software já traz isso no seu bojo, na sua organização. Agora, se eu sou sócio seu dos 3 negócios, Bolívia, basta eu separar em centro de custo. Tá entendendo? Não precisa eu ter 3 empresas para eu te dar 3 estoque. Não precisa eu ter 3 empresas, 3 CNPJ para eu te dar 3 financeiro. Porque aí são a estrutura de financeira, plano de conta, centro de custo, que você organiza essas estruturas para exatamente o gestor ter essa informação. E isso é uma grande carência. Eu reimplantei outro dia, o cara já tinha fechado, né? Eu reimplantei o Sankhya. Os caras ficaram lá 8 meses implantando. Problema do Sankhya? Não. Pelo contrário, o Sankhya é um ótimo sistema. Só que a equipe que implantou, 0. Quando terminaram de implantar, o cara falou, não, eu tenho uma empresa só.
Mas eu quero saber quanto que a minha unidade, o meu negócio, ele trabalha com distribuição e importação, compra e distribuição de feijão e exportação, tá? Feijão e milho feijão, milho e trigo, esses três. Ele quer saber primeiro, quanto que o negócio, o milho está dando de lucro, quanto que o feijão está dando de lucro e quanto que o trigo está dando de lucro. Então ele quer separar em 3 negócios. Segundo, ele tem 5 unidades no Brasil espalhadas, que é um aqui no Nordeste, outra no Sul, outra aqui no Centro-Oeste e um aqui em Minas. 4 unidades. Ele quer saber quanto cada uma está dando. Mas ele tem um CNPJ só, uma empresa só. Ele é sócio único, ele não vai abrir 5 CNPJs. Então essa visão de saber passar para o empresário a estrutura societária, a estrutura de negócio, a estrutura de centro de custo, a visão de como ele quer gerir para o produto, para o negócio, entendeu? Ele passa no Bolívia, por exemplo, 4 meses comprando grãos, estocando, e depois ele exporta de uma vez só o navio. Ele aluga o navio para baratear o custo e manda. Quanto essa viagem deu de lucro? Então ele quer o lucro dele não é porque ele compra, o lucro dele é numa operação. E aí tu tem que ter a visão, por exemplo, de projeto. Então, dentro do centro de custo feijão, eu abro outra entidade dentro chamada projeto. Então, o projeto, eles chamam importação primeiro semestre, importação segundo semestre. Quanto que o projeto de importação do primeiro semestre deu de lucro? Quanto importação não, exportação. Quanto que o projeto de exportação do segundo semestre deu de lucro? Por isso que você tem, empresa, negócio, centro de custo, contrato e projeto. Olha o tanto que você pode estruturar. A única que é aqui contábil e jurídico é a empresa. A empresa A, juridicamente, ela é diferente da empresa B. Concorda comigo? Sim. Já o centro de custo, o projeto, eu posso ter um contrato com você, Bolívia, 3 projetos lá dentro. Posso ou não posso? Pode. Eu posso ter 10 centros de custo com 3 contratos cada um com você, com 10 projetos cada um lá dentro. Então, são entidades. O que seria isso? Projeto, contrato e centro de custo. A gente chama de entidades estruturais para auxiliar o empresário e a nós, consultores, a melhor organizar a forma de você ver o teu negócio. Não tem nada a ver com o jurídico, com o contador. O contador é um CNPJ só. Eu vim da empresa, muito orgulho, e um abraço ao nosso amigo Dr. Avaldir, que eu honro ter trabalhado com ele na CTIS durante 6 anos como diretor da CTIS aqui em Brasília. Nós tínhamos um CNPJ e 300 centros de custo. Caraca. Um centro de custo, por exemplo, era aqui Brasília, na área de terceirização de mão de obra. Dentro desse centro de custo, nós tínhamos um cliente que era um projeto que chamava Banco do Brasil. Dentro do Banco do Brasil tinha 40 contratos. Então eu tinha que dar para apresentar para o seu Valdir, para o diretor da área também, quanto cada contrato do Banco do Brasil dava de lucro, quanto que o Banco do Brasil dava de lucro, que é a DRE de cada contrato, e do Banco do Brasil. Depois tinha Caixa, aí tinha STF, tinha tribunais, que a gente trabalhava muito com o governo, né, com empresas terceirizadas. Rio de Janeiro nós tínhamos Petrobras, BNDES. Então, assim, como é que eu ia organizar uma DRE para eles se não tem esse domínio de contrato, projeto, centro de custo? E o CNPJ era um só. Caraca. Entende? Quem não tem esse domínio dessa estrutura gerencial vai implantar um RP e tá com burro na água. Que foi o caso do pessoal que implantou 8 meses o SANC e eu tive que reimplantar. Cara, e tipo, a mudança estrutural é muito forte, né? Reorganização estrutural, exatamente. É a mudança. E aí eu caio naquele item que eu te falei, que é a mudança de cultura. Entendi. Muito bacana, Alessio. Chegamos ao fim já. A galera já tá me cobrando aqui pra gente encerrar. Então, muito obrigado aí. Acho que esclareceu muito, né? O poder do RP, a ferramenta que ele é. E você que tá aí do outro lado, na descrição desse vídeo vai ter um link que vai dar acesso direto ao WhatsApp do Alessio. Então, se você tiver alguma dúvida em relação à sua empresa, ou você está querendo implantar o ERP, você pode entrar em contato com o Alessio. O Alessio acho que vai ter toda a vontade de te falar se você está pronto. Às vezes seu negócio não está ainda num patamar de entrar para o ERP, ainda tem que ser feita outras coisas, enfim, consultoria da nossa parte. Você pode tocar no link e entrar em contato direto com a gente, viu?
Alessio, muito obrigado aí pela participação. Espero ter mais episódios como esse para a gente ajudar a esclarecer a cabeça do empresário. Obrigado a você também, só agradeço. Tamo junto. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais nenhum episódio. Até a próxima.